Olá, tudo bem com você? Que saudade que eu tava de você. Vamos lá, cursinho Nubo. Para quem não se lembra, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia Física e Atualidade, divido a atualidade com a professora Adassa, não é mesmo? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos começar a nossa aula incrível, que olha só, presta atenção, porque hoje nós temos dois conteúdos que caem muito no vestibular. Tranquilo? Mas calma, não fica com medo, porque eu sei que pedologia e geomorfologia é complicado, mas não esquenta a cabeça, tudo bem? Vamos lá então. Quando nós estamos falando sobre solo, ou seja, eu não estou falando podologia. Podologia é estudo do pé, eu estou falando pedologia, tá bom? Pedologia é estudo do solo, não é do pé, é do solo. Tranquilo? Bom, então quando nós estamos falando de pedologia, nós estamos falando que, peraí, nós tivemos a aula de geologia em que falava que a rocha ela poderia submeter-se ao processo de intemperismo. Lembra disso? Se não se lembra, volta na aula, não tem problema nenhum voltar e aí sim você avança. Tudo bem? Porque é muito importante que você entenda aquele conteúdo sobre intemperismo químico, principalmente. Por quê? Quando a rocha ela é submetida a esse processo de intemperismo químico, o que acaba acontecendo? Ela acaba se decompondo, né? E é transformada em solo. Então o solo até é uma brincadeira que eu faço, é uma decoreba, que o solo é nada mais nada menos do que a rocha podre. Ah, Arnaldo, que nojo, mas então significa que o solo é rocha podre, então a rocha apodrece? Não, não é que ela apodrece, ela se transforma. Então essa brincadeira é só para você decorar aí que o solo ele vem da rocha, tá bom? Então o material de origem do solo é a rocha. E como isso acontece? Principalmente em ambientes úmidos. Então, como você pode ver aqui no slide ao lado, esse intemperismo, né, ou seja, intemperismo químico, ele acontece só na presença da água, não é? Então, se o ambiente é muito úmido, o que vai acontecer? Haverá uma presença maior de solo, ou seja, o solo será mais profundo. Ei, perceba que eu estou falando mais profundo, eu não estou falando de solo maduro. Tranquilo? Quando nós estamos falando, então, quando eu falo sobre um solo profundo, é porque é um ambiente muito úmido. Tudo bem? Agora, quando eu estou falando de um solo mais maduro, isso significa que é porque apresenta uma camada maior, um número de camada maior, ou seja, um número de horizontes. O que são camadas e o que são horizontes, Arnaldo? O solo, ele apresenta uma estrutura em banda, ou seja, tem várias camadinhas, como se fosse um bolo. E o que acontece? Essas camadas, elas acontecem porque, primeiro, na camada mais superficial intemperizou primeiro, depois mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Então, eu posso falar que quanto mais superficial a camada, o solo ele é mais antigo. Tudo bem? Porque ele submeteu a vários processos de intemperismo, vários processos de transformação do solo. Tranquilo? Bom, boa. Então, quando nós estamos falando de solo profundo, isso significa que o solo, que chove muito e o solo ele é profundo. Pode ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 horizontes. Mas, quando nós estamos falando que o solo ele é maduro, obrigatoriamente ele vai ter vários horizontes. Tranquilo? Vamos para esses horizontes? Quando nós estamos falando então dos horizontes, eu tenho horizonte O, eu vou falar dos principais horizontes, tá bom? Então, horizonte O, que é o de camada orgânica, esse é o horizonte mais superficial, e aí você vai entender o que são esses horizontes. Então, essa camada mais superficial acontece porque é uma camada de uma matéria orgânica que nós chamamos. Então, essa camadinha de matéria orgânica, ela vai corresponder ao horizonte O. Então, Arnaldo, isso significa que ela não é terra. Tá errado nós falarmos terra. Terra, para geografia, nós estamos falando de propriedades, tá bom? Quando nós estamos falando de terra, no popular, né, que é aquela coisa marrom, que pode ter várias cores, inclusive, mas essa coisa marrom que vocês estão pensando, nós vamos chamar de solo. Tudo bem? Então,
O solo não é o horizonte não é propriamente só o solo, mas também aquela camadinha de folha, camada pode ser de animais mortos, pode ser de galhos, de árvores, por exemplo, tá bom? Então, esse é o horizonte O. Quando nós estamos falando do horizonte A, então, A de matéria orgânica, lembra, horizonte O de matéria orgânica, A, matéria, é um horizonte orgânico. O A é de matéria orgânica. Então, qual é essa diferença? O horizonte O, em si, ele é a matéria orgânica toda. Quando nós temos o horizonte A, é o solo mais matéria orgânica. Ou seja, é aquele solo rico em matéria orgânica. Tudo bem? Boa. E quando nós estamos falando, então, do horizonte B, aí nós estamos falando que é um horizonte cheio de minerais. Como assim um horizonte cheio de minerais? Pensa, lá em cima, lá no horizonte O, nós estamos falando que decompôs matéria orgânica. E a matéria orgânica ela está infiltrando pelo solo. Mas o horizonte B, geralmente, ele é mais profundo. Depende de cada solo, tá bom? Varia de solo a solo. Mas, geralmente, ele está um pouco mais profundo. E não dá tempo de todo o nutriente descer. Então, predominantemente falando, nós vamos ter, principalmente, minerais. Tudo bem? Essa é a característica do horizonte B. Quando nós estamos falando do horizonte C, de cebola, C de calça, C de saia, Arnaldo, é só para ver se você está prestando atenção. Quando nós estamos falando do horizonte C, nós estamos falando que, presta atenção, é um horizonte de transição. Que horizonte é esse horizonte de transição? É porque nós vamos ter um pouco de mineral e também um pouco de rocha. Tudo bem? Nós temos fragmentos rochosos nesse horizonte. Então pode ser que no meio daquele solo você encontre uma rocha ali no meio. Beleza? Enquanto que no horizonte R, que é o que está lá na profundidade, lá embaixo, é o horizonte da rocha. É onde nós encontramos a rocha-mãe, a rocha matriz. Tudo bem? Então é isso que você precisa saber para o vestibular. Então presta atenção porque quando falar sobre regionais, quando falar do solo da Amazônia, por exemplo, o solo da Amazônia ele é rico? Não, o solo da Amazônia não é rico. Ah, Arnaldo, então por que tem toda aquela floresta? Porque ele tem uma camada de solo O muito grande, tem uma camada de humus muito grande, que nós podemos chamar de serrapilheira ou serrapilheira, tá bom? Agora, quando nós estamos falando... Então, Arnaldo, calma aí, mas por que ele é pobre? Porque chove muito lixivia. O que é lixiviação? Lixiviação, presta atenção que isso é importante e anota porque não está no slide. Lixiviação é a limpeza de todas as bases, é a limpeza de todos os nutrientes. Ou seja, tudo aquilo que serviria de alimento para o solo vai embora junto com a água da chuva. É lixiviado. Tudo bem? Nessa lixiviação, quando vai embora essas bases, vai embora todos os nutrientes, então o solo ele fica pobre porque chove muito. Então é por isso que na Amazônia você não pode retirar a floresta, porque você não consegue voltar com a vegetação nativa, porque o solo é muito pobre porque chove muito. Tudo bem? Beleza? Um outro processo, então, dois outros processos que são muito importantes e não estão no slide, mas você tem que anotar que é importante, são o processo de arenização. A arenização é quando chove muito, mas você tirou já a cobertura vegetal. Isso acontece muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Essa arenização, então, o que significa? A água infiltrou, o solo ele é composto por diversos tamanhos de grãos. Os menores tamanhos de grãos que são responsáveis por reter a água, que é silt e argila, acabam indo embora, junto com essa água da chuva. E o que acontece então? Esse silt e essa argila, indo embora, vai deixar o solo arenoso, ou seja, a vegetação não vai conseguir se fixar. Vai embora também os nutrientes. A lixiviação, limpou os nutrientes, também pode acontecer um outro processo chamado laterização. O que é laterização? Você vai ter intemperismo químico na superfície do solo e vai deixá-lo com uma crosta dura, uma crosta ferruginosa, que nós chamamos de laterita.
aconteceu essa laterita, o solo ele ficou o ferro mesmo, você bate e você vê que é um ferro, não tem como reverter. Tudo bem? O outro processo muito importante que vocês precisam saber é o processo de desertificação. O que é desertificação? Diferentemente da arenização, que é o excesso de chuva, a desertificação é a falta de chuva que acontece, por exemplo, no Nordeste brasileiro, lá no sertão. Ou seja, chove muito pouco. Então, o que acontece? Quando você tem o uso muito intenso do solo, acaba aumentando aquela área que já era um semiárido ou árido. Acontece, por exemplo, com o Saara e com o Sahel, ou seja, aumenta essa área de semidesértica, né, semiárida ou árida. Tudo bem? Boa! Vamos para o próximo conteúdo de geomorfologia? Vamos lá! Bom, quando nós estamos falando então sobre geomorfologia, muitos slides, vocês verão que muitos slides da aula, alguns eu não falarei aqui, porque eu não tenho tempo, tudo bem? Mas vai ficar disponível para vocês quando vocês baixarem ou visualizarem o PDF. Por quê? Porque vai ser importante para você no vestibular e é bom para você ver os exemplos. Tranquilo? Vamos lá. Quando nós estamos falando de geomorfologia, essa imagem aqui que você está vendo do slide ou da abertura, da capa de abertura, eu tirei de uma viagem de campo que eu fiz e eu achava que isso daí era um planalto, que fosse um tabuleiro. E aí, perguntando para o meu professor, ele falou que isso é um morro testemunho. Então, calma aí que eu vou explicar direitinho para você o que é cada uma dessas geomorfologias ou dessas formas de relevo. Então, o que é a geomorfologia? Eu acabei de falar. Geomorfologia é o estudo da forma do relevo. Geologia, nós estamos estudando a estrutura da rocha. Agora nós vamos ver a forma do relevo. Tudo bem? Essa forma de relevo, ela é feita principalmente por causa do clima, pode ser afetado por causa do clima, que nós já vimos. Então, toda a sequência que nós temos de aula tem um objetivo e tem um propósito. Tranquilo? Vamos lá então para o próximo slide. Essa forma de relevo, então, quando nós temos algumas variáveis. A primeira é a morfoestrutura, ou seja, é a geologia. Depois nós temos a morfoescultura, ou seja, nós temos toda a escultura, que é o que nós estudamos. E essa morfoescultura, ela acontece por dois fatores. Então essas formas de relevo, elas acontecem por fatores internos, ou seja, forças endógenas e forças exógenas. Quais são essas forças endógenas, então? As forças endógenas, elas são tectonismo e vulcanismo. Então são forças muito fortes, muito intensas que vêm lá do interior da Terra. Tudo bem? Enquanto que essas forças exógenas, elas são clima, relevo, a rocha, inclinação do relevo e o relevo, né, a inclinação dele e o tempo geológico. Nunca se esqueça que um relevo ele não se forma do dia para a noite, é ao longo dos anos geológicos. Então o humano não consegue ver uma diferença muito grande dessa alteração da rocha. Tudo bem? Então, como você pode ver, nós temos, então, tanto a ação do vento, fazendo a erosão eólica, a chuva, a intensidade da chuva através do clima, nós temos os rios. Os rios, quando eles batem muito forte em algum relevo, pode causar canyons, por exemplo, ou então a ação do gelo formando fiordes. Não sabe o que é cada um? Calma, vamos lá então para o próximo slide. Antes de você entender o que é cada relevo, você precisa entender o que é uma carta topográfica. A carta topográfica, ou seja, a topografia do relevo, ela é responsável pela forma do relevo. Então vai representar, é como se fosse um mapinha do relevo. Esse mapinha, então, por exemplo, nós chamamos de isolinhas. Essas isolinhas, isso é importante porque cai no vestibular, tá bom? Essas isolinhas, o que você faz? Você pode montar um gráfico. Então, quando você tem esse mapa, algumas vezes você pode ver aí na imagem, você tem uma sobreposição. Então, você vai ligar os pontinhos bem abaixo ou bem acima dessas linhas e você vai conseguir construir um perfil do relevo. O que é esse perfil do relevo? É a forma do relevo, é como se fosse uma topografia do relevo em determinada localidade. Tudo bem?
Esse intervalo das linhas sempre e obrigatoriamente tem que ser no mesmo intervalo de distância. Então, se varia a cada 10 metros, sempre variará a cada 10 metros. Se for a cada 20 metros, sempre será a cada 20 metros. Vai depender de carta para carta. Mas dentro da mesma carta topográfica, sempre variará de mesma altitude, né? Então, ou varia de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, 100 em 100, tudo bem? Vai depender muito do perfil do relevo. Bom, a primeira imagem que você está vendo aí é uma escarpa. Qual é a característica de uma escarpa? A escarpa não é o relevo em si. A escarpa é uma lateral do relevo, ou seja, é essa queda abrupta que vai ter. Então, a escarpa ela é essa queda abrupta voltada para terra firme, para o meio do continente. Já quando nós estamos falando de falésia, que é o próximo slide, ela é uma queda abrupta do relevo, mas voltado para o mar. Nós podemos chamar a escarpa também de vertente. Na verdade, a escarpa é um tipo de vertente. Vertente é uma lateral do relevo. Só que a escarpa ela é uma queda abrupta. Tem também as quedas suaves que não são chamadas de escarpa ou então falésia. Tudo bem? Chapada. Quando nós estamos falando de chapada, eu sei bem o que é chapada. Não! Criaturinho e criaturinha. É outra coisa que eu estou falando. Quando nós estamos falando de chapada, nós estamos falando que é um relevo chapado, ou seja, plano. Ah, Arnaldo, isso significa que a Terra é plana? Não, não é que a Terra é plana, presta atenção no que eu estou falando. Então é o seguinte, quando eu estou falando que a chapada ela é um relevo plano, é porque você geralmente tem uma área escarpada, olha só, eu já estou misturando os termos, então é uma área escarpada em volta desse relevo, ou seja, você tem quedas abruptas em volta do relevo, e no topo dele ele já tende a ser mais plano, tá bom? Então você tem poucas irregularidades nesse relevo, no topo desse relevo. Tudo bem? Boa, vamos passar para o próximo. Cuesta! Quando nós estamos falando de cuesta, você vai falar, é que são costas em espanhol. Não! Ah, então é o Vítor Cuesta, jogador. Também não. Quando nós estamos falando de cuesta, nós temos que pensar que é um relevo sedimentar e ele acontece em várias associações. Lembra que eu falei que a escarpa é um tipo de vertente? A cuesta apresenta dois tipos de vertente. De um lado você tem uma queda mais íngreme, não chega a ser... é próximo a escarpado, ou seja, tem uma queda bem grande, não é tão acentuada a 90 graus como uma escarpa, mas é bem inclinado. E a outra área, ela é mais suave, esse declive dessa vertente. Tudo bem? Ou seja, por que essa associação acontece? Você erode muito, esse é um relevo que erode muito, e tem uma sucessão. Então, por que é sedimentar? Porque são várias sucessões de camadas que acabam surgindo na superfície. Então é por isso que elas acabam sendo sempre sequentes, tá bom? Você nunca tem uma cuesta sozinha. Tranquilo? Fiord! Ah, é um fio de um lord. Não, não é isso. Quando nós estamos falando de fiord, nós estamos falando dessas ranhuras que acontecem no relevo. Por exemplo, no slide, quando você pode ver nessa imagem, o que acontece? Essas ranhuras não é feito por um dinossauro, nem por um dragão. É feito pela ação do gelo, então é erosão glacial. Ou seja, é uma calota de gelo que acaba descendo pelo relevo e acaba arranhando todo esse relevo, formando essas ranhuras. Tudo bem? Quando eu falo então de dolina, nós estamos falando do que é isso? Tem um dom? Não, mas acontece principalmente em um relevo de calcário, ou seja, que tem cal, e você vai ter essa erosão, você vai ter essa dissolução. Então é uma depressão, ou seja, uma área mais baixa em relação ao seu entorno, e a água vai acabar dissolvendo essa área que vai ficar alagada. Lembrando que também acontece lá embaixo desses terrenos calcários a formação de cavernas. Então a água vai infiltrando nesse relevo e lá embaixo também tem a presença de cavernas. Tudo bem? Beleza? Muito importante mesmo você prestar atenção porque esse cai. Inselberg acontece principalmente em áreas semiáridas. Aqui no Brasil, por exemplo, acontece principalmente, mas não é exclusivamente, acontece principalmente no sertão nordestino.
uma área semiárida. O que é esse Inselberg? É um bloco rochoso que ele aflora pelo relevo. Então, muitas vezes, o que acontece? Pela pressão no meio do relevo, imagina, tá fazendo tanta pressão como vocês viram em geologia, que acaba soltando uma bolinha. Lógico que a bola não, a rocha não acaba não voando, né, do nada, mas ela vai surgindo aos pouquinhos, essa pedra. Tudo bem? Tô falando pedra, principalmente para você decorar, tá bom? Lembra de uma pedrinha que tá lá no chão. Lógico que não é desse jeito, que ela é através de erosão. Mas pensa, vai aparecendo, tá bom? Então vai aflorando. E aí, nós temos um exemplo do que acontece Lembra daquele morro testemunho que eu falei, que é aquela primeira imagem da aula desse tópico de geomorfologia? Pois é, o que é o morro testemunho? Como você pode ver aí na imagem, é um relevo. Você pode ver que são uns toquinhos que tem no meio do relevo. Você até pode achar que é cocô de cachorro. Não, não é cocô de cachorro e muito menos cocô de dinossauro. O que é isso então? São relevos que já são muito resistentes em relação ao seu entorno. O seu entorno erodiu, mas aquele morro ainda ficou. E é por isso que se chama morro testemunho, porque ele testemunhou algum relevo antigo. Mas por que ele ficou lá? Muito provavelmente a camada superficial, ou seja, a camada superior daquele relevo é de algum material mais recente. Então você vai ter essa camadinha mais resistente, e aqui embaixo você vai ter o relevo que tinha provavelmente espalhado por todo o território. Só que essa camada ela não foi embora justamente por causa dessa resistência e da impossibilidade da água infiltrar. Então quando você está vendo uma baía, é justamente parece uma ferradura, né? Parece essa fenda, tudo bem? A enseada, como você pode ver na imagem, ela é mais em formato de U, tá bom? Então a baía, enquanto ela é mais fechada assim, a enseada ela é mais aberta. Tranquilo? Ó, minha dificuldade. Ó, então a baía aqui ela é muito mais fechada e a enseada ela costuma ser mais aberta. Tranquilo? Por fim, para finalizar, olha só mais uma aula maravilhosa que nós já tivemos. E olha só, presta atenção que isso é importante, que cai bastante no vestibular, viu? Quando nós estamos falando de relevo submarino, nós temos 3 tipos de relevo. Arnaldo, mas como assim? O oceano não é tudo mesmo? Não, a natureza não é igual, não é homogênea. Então o que acontece? O assoalho oceânico ele não será o mesmo também. Então nós temos 3 tipos de assoalho oceânico, e principalmente lá no fundo do oceano, como nós temos muitas correntes marítimas, é muito maior essa movimentação de sedimentos. Só que nós temos então o Pacífico Insular. O que é o relevo de Pacífico Insular? Acaba as terras emersas, abaixa um pouquinho do nível do mar, né? Então você vai ter um pouquinho de mar, aparece uma ilha, que é no caso, por exemplo, do Japão, e depois aprofunda. E aí você pode ver que tem um talude continental. O que é o talude continental? Talude continental é essa queda abrupta que você tem, é o fim do continente, é onde começa o assoalho oceânico. A diferença de mar e de oceano é principalmente por causa da profundidade. O mar, ele é mais raso, e no fim dele, né, no assoalho, ou seja, no chão do mar, você vai ter ainda a plataforma continental, que é o término do continente, enquanto que o oceano ele é muito mais profundo. Tanto é que, depois de uma certa quilometragem de mar, você tem um conceito chamado isotermia. A temperatura do oceano ela vai diminuindo conforme vai diminuindo também ou vai aumentando a profundidade, só que depois de um tempo não varia mais. O que vai variar é a pressão. Lembrando que a cada 10 metros de profundidade do mar é 1 atm, por isso que nós, seres humanos, nós não conseguimos ir tão profundamente no mar. Tranquilo? Uma outra forma é a de Pacífico. Essa forma do Pacífico é, por exemplo, o litoral dos Andes, em que você vai ter a cadeia montanhosa, você vai ter um pouco de praia, um pouquinho dessa plataforma continental, ou seja, desse pedaço do continente, mas logo em seguida você já vai ter uma queda bem abrupta. Esse é o formato do litoral do Pacífico.
Enquanto no litoral atlântico, por exemplo, é aqui no Brasil, você vai ter uma plataforma continental um pouco maior. E é aí que entra, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas no Brasil brigou muito para que você tivesse uma extensão do nosso mar territorial. Por que tem essa extensão do nosso mar territorial? Porque ali vai ter o pré-sal e o pós-sal, claro, só que além disso você vai ter essa plataforma continental. Então o que o Brasil falou? Opa, peraí, eu posso explorar porque está no meu território. Por que está no meu território? Porque foi provado que ali nós vamos ter principalmente uma área de a minha plataforma continental, ela continua. Então por isso que foi estendido. Dá para fazer isso em todos os países? Não, porque nem todos os países conseguem estender. Alguns, na verdade, têm até que diminuir do seu mar, porque logo do outro lado vai ter um outro país que também tem o seu mar territorial. Tudo bem? Então nunca se esqueça. O Pacífico Insular, você vai ter uma queda e depois vai ter uma ilha aparecendo. O Pacífico, o assoalho Pacífico, o relevo submarino Pacífico vai ter uma queda abrupta e o Atlântico vai ter uma queda suave para depois ter uma queda abrupta. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença de você. Te encontro até a próxima aula. Tchau, tchau.